Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer nosso comentário, o Evangelho de São João, nosso nono encontro. João capítulo 1, versículo 43 a 51. Ouçamos nossa leitura. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: "Siga-me." Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Natanael e disse: "Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José." Natanael disse: "De Nazaré pode sair coisa boa?" Filipe respondeu: "Venha e você verá." Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: "Eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe chamasse você, eu o vi quando você estava debaixo da figueira." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Você está acreditando só porque eu lhe disse, e você debaixo da figueira. No entanto, você verá coisas maiores do que estas." E Jesus continuou: "Eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Este é o nosso texto que nós vamos refletir hoje. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: "Siga-me." Estamos aqui no quarto dia. Agora Jesus decide deixar a Judéia e ir para a Galileia. A Galileia estava no norte, que não era sujeita à administração romana, e era distante da Judéia, do poder central do judaísmo, onde a sede era Jerusalém. Jesus teria mais liberdade, porque não estava sujeito às autoridades de Jerusalém. Filipe é o terceiro discípulo a ser mencionado depois de André e Simão Pedro. João dará a Filipe um papel na narrativa do seu evangelho, como João capítulo 6, versículos 5 a 7, João capítulo 12, versículo 21 a 22, João capítulo 14, versículo 8 a 9. A decisão de Jesus de partir para a Galiléia interrompe o contato de Jesus com o círculo de João Batista. Na verdade, nós temos 4 discípulos. Aquele outro discípulo amado, André, Pedro e Filipe. A chamada de Filipe, depois de Natanael, e depois a chamada de Natanael, indicam que esses discípulos não pertenciam ao grupo de João Batista. Havia, do círculo de João Batista, 2 discípulos, que, ouvindo a palavra de João, foram atrás de Jesus. Era André e o outro discípulo, João. Filipe recebe o convite diretamente de Jesus. Não foi preparado por João Batista. Versículo 44. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Betsaida, ao norte do lago da Galileia, na margem oriental, isto é, leste, de onde nasce o rio Jordão. Estava fora do território judaico. Betsaida significa lugar de pesca. Era local de procedência de Filipe, André e Pedro.
E Filipe então vem relacionado à pesca, o local e a origem desses apóstolos. Eles eram pescadores. Versículo 45. Filipe se encontrou com Natanael e disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também nos profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael vem identificado como o apóstolo Bartolomeu. Significa dom de Deus. Podemos dividir o versículo 45 a 51 em duas partes. O diálogo entre Filipe e Natanael, versículo 45 a 46, e o diálogo de Jesus com Natanael, versículo 47 a 51. Filipe encontra Natanael e anuncia que ele e seus companheiros encontraram aquele que havia sido escrito em Moisés, na lei, na Torá e os profetas. Quanto aos profetas, nós temos os profetas anteriores, para nós corresponde os católicos livros históricos, e os profetas posteriores, que significam os livros escritos pelos próprios profetas. Dele escreveu Moisés, João capítulo 5, versículo 46. Filho de José. Os judeus descrentes falam de Jesus como filho de José, João capítulo 6, versículo 42. Que é um fato da descrença de que Jesus tenha vindo do céu, seja de origem divina. João no Evangelho deixa que seus personagens descrevam Jesus como filho de José, enquanto ele acredita que Jesus não tem pai segundo a carne, a natureza humana. Em que consiste o seguimento de Jesus? Em Marcos, seguir Jesus é pescar pessoas. Aqui em João, seguir Jesus implica ver. Nós vemos no versículo capítulo 1, versículo 46, versículo 50 a 52. Reconhecer que Jesus é o Messias, João capítulo 1, versículo 36, versículo 41 e versículo 50. E também ver sua glória, João capítulo 2, versículo 11. O discípulo confirma Jesus ser o Messias, depois como aquele do qual escreveram Moisés e os profetas. E depois Natanael, que professa, é o Filho de Deus, Rei de Israel. Versículo 46. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Venha e você verá. O escândalo para Natanael está em que o esperado por Israel, que trará a salvação no final dos tempos, deva vir de Nazaré. Isso se tornou para ele um escândalo, que nenhuma importância tem na expectativa bíblica. Nazaré era um lugar tido por ter má fama. Natanael tem uma reação negativa com o anúncio de Filipe, visto que o Messias não poderia vir de Nazaré, da Galileia, região marginal e periférica de população mestiça. Havia desconfiança dos movimentos de libertação messiânicos, que surgiram na Galileia, aos quais irá se opor o messianismo de Jesus. A pergunta de Natanael é depreciativa. Mas Filipe responde a Natanael: venha e veja. É o convite de Filipe a Natanael, que sua própria experiência do encontro, na experiência de ver Jesus, poderá vencer a resistência. Natanael, que demonstra certo ceticismo a respeito do que Filipe lhe anunciou, ele é convidado a ir ao encontro de Jesus a fim de escutar sua palavra.
É importante estar com Jesus, se aproximar dele e assim poder conhecê-lo. Aqueles que não conhecem Jesus devem primeiro ir ao encontro dele para conhecê-lo. É pelo contato com Jesus que se pode compreender quem é sua pessoa. Mas a compreensão real dos discípulos só acontecerá com sua morte e ressurreição. João capítulo 2, versículo 22, João capítulo 12, versículo 16. Versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: Eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade. Filipe disse a Natanael: Vem e vê. Natanael vai, onde está Jesus. Mas antes de ver quem é Jesus que vê primeiro Natanael. A cena invoca o encontro dos primeiros discípulos. A chamada venha e veja reaparece aqui. Natanael era um israelita verdadeiro, que não tem dolo, é sem falsidade. Natanael não podia saber que Jesus tinha um conhecimento do coração. Assim Jesus, ao ver, então, Natanael, encontra alguém que é digno do nome de Israel. Assim ele é modelo do israelita, visto que nele não existe falsidade. Versículo 48. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe chamasse você, eu o vi, quando você estava debaixo da figueira. No Evangelho de São João, fala muito da expressão de onde, ou onde, sempre revelando um mistério ou uma ignorância. O que Jesus diz deixa Natanael perplexo, visto que ele estava persuadido de que Jesus não o conhecia. Jesus aqui confirma: Tu és Natanael, antes mesmo que Jesus o conhecesse. O chamado Natanael é uma eleição divina. Estar debaixo da figueira segue a afirmação de verdadeiro israelita. Esse israelita verdadeiro, um homem sem falsidade, qualifica Natanael como alguém que conserva sua fidelidade a Deus. Como em Miqueias, capítulo 4, versículo 4, e Zacarias, capítulo 3, versículo 10, assentar debaixo da figueira é símbolo da paz e abundância messiânica. Assim, a alusão à figueira refere à vida consagrada ao estudo das Sagradas Escrituras, que era bem conhecida na leitura rabínica, na qual a figueira é comparada à árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 49. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. No primeiro encontro, Natanael chega a uma compreensão de fé que os leitores do Evangelho de João devem chegar no final do próprio Evangelho. Conforme nós vemos João, capítulo 20, versículo 31. Estes sinais foram escritos neste livro. Foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Existe na tradição judaica, que afirmava que os israelitas tinham recebido no Sinai a precedência de serem filhos de Deus e imortais. Com a queda, perderam esses privilégios. Confessar Jesus como Rei de Israel foi preservado no Evangelho de João. Natanael é precursor desta confissão, como o é também precursor
na confissão de Jesus como Filho de Deus e Messias. A designação de Jesus como Cristo vem associada quase sempre à designação Filho de Deus. Daí vemos o desenvolvimento nestes versículos. Encontramos o Messias, João capítulo 1, versículo 41, até a confissão de Natanael: Mestre, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael, então, compreende que aquele que renova a eleição de Israel é aquele que dará cumprimento às promessas. Ao dizer que Jesus é Rabi, mestre, Natanael se dispõe a segui-lo. Ao qualificar Jesus de duas maneiras, Filho de Deus, que foi pronunciado por João Batista, para Natanael o chamar Jesus, o Rei de Israel, conclui que o Filho de Deus é o Rei de Israel. Para João Batista, o Filho de Deus quer significar que Jesus possui a plenitude do Espírito. Para Natanael, o Filho de Deus é o Rei messiânico. O horizonte de Natanael é nacionalista, pois vê Jesus como Rei esperado, predileto de Deus Pai. Ele tem a missão de restaurar a grandeza do povo, que irá implantar o regime justo, anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Natanael representa o modelo típico do verdadeiro e legítimo israelita. E para o discípulo amado, Natanael é aquele que chega a crer e reconhecer Jesus. Versículo 50. Jesus disse: Você está acreditando só porque eu lhe disse, e você debaixo da figueira? No entanto, você verá coisas maiores do que estas. Até o momento, a fé de Natanael se funda no milagre. Esta fé mesmo, que é real, mas é inferior à fé, que não tem nenhuma necessidade de milagres, uma fé adulta. Coisas maiores. Significa coisas que são muito além do que Natanael testemunhou. Jesus aqui acalma o entusiasmo de Natanael. Jesus promete a Natanael ver coisas maiores, mais excelentes, que a revelação dos mistérios do seu coração. Natanael, que exultava pela renovada eleição de Israel, declara que Jesus, que isso é pouco, ao lado daquilo que significa, na verdade, significa a missão do Messias. Versículo 51. E Jesus continuou: Eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora Jesus passa das palavras dirigidas a Natanael, singular, para uma afirmação no plural, vocês e lhes. Jesus promete a Natanael ver coisas maiores e afirma: eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto. E termina com o Filho do Homem, que Jesus afirma sobre si. Podemos ver a referência aqui de Gênesis capítulo 28, versículo 12. A escada do céu, a escada de Jacó, que vê subir e descer os anjos de Deus. João aqui se refere a Jesus. Os anjos de Deus sobem e descem sobre o Filho do Homem, que é Jesus. Na compreensão de Filho do Homem, temos três categorias. Primeiro, o Filho do Homem que vem do céu e retorna ao céu. João capítulo 3, versículo 13, João capítulo 6, versículo 62. Segundo, o Filho do Homem que é exaltado na cruz. João capítulo 3, versículo 14, João capítulo 8, versículo 28, João capítulo 12, versículo 34 a 35. E terceiro, o Filho do Homem glorificado. João capítulo 12, versículo 23,
João capítulo 13, versículo 31 a 32. Eu lhes garanto, em verdade, aqui se refere a uma revelação. O único que fala do Filho do Homem é somente Jesus. E o faz sempre na terceira pessoa. Com isto, a expressão Filho do Homem representa a substituição do antigo culto, o fim da antiga ordem da salvação, firmado no Monte Sinai. Assim, o Filho do Homem está em constante e vital comunhão com o Pai. Vereis o céu aberto. Nos lembra o evento do batismo em Mateus, Marcos e João. O céu se abriu. Podemos ver Marcos capítulo 1, versículo 10. O céu, normalmente fechado, abre-se em Jesus. Nele se revela o Deus escondido. O próprio Jesus é o lugar da presença do Pai, da revelação ao mundo. Os anjos estão ao redor de Jesus, subindo e descendo. E também serve a Jesus na tentação. Marcos capítulo 1, versículo 13 a 14. Jesus é o Filho do Homem, presente na terra, que traz a revelação e, ao mesmo tempo, abre ao fiel o caminho do mundo celeste, um caminho que conduz para Deus, o Pai. O episódio, a cena da escada celeste, está ligado ao Filho do Homem. Diante de Jesus, presente na terra, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Rabi, o céu se abre e acontece a comunicação de Deus que vinha anunciado no sonho de João. No sonho de Jacó, Então, a comunicação de Deus que vinha anunciada no sonho de Jacó. Gênesis capítulo 28, versículo 17. Torna-se realidade permanente àqueles que abraçam a fé. Depois nós vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.